Hoje trago para você uma compilação de casos japoneses que você não vai acreditar, desde crimes até casos bizarros, mas todos têm em comum que são no Japão. Em Tóquio, Japão, em um dia nevado de janeiro de 98, um homem é transportado em uma van para um destino desconhecido. Seus olhos estão vendados e ele tem fones de ouvido para evitar que ouça o ambiente ao redor. Seu nome é Tomoaki Hamatsu, mas ele é conhecido como Nasubi, a palavra japonesa para berinjela, por causa de seu rosto alongado. Ele tem apenas 22 anos, uma vida inteira pela frente, mas não sabe o que o futuro lhe reserva. A van para, ele chegou ao seu destino. Um homem guia os passos cegos de Nasubi entre a neve e o solo congelado. Ele veste apenas uma camiseta. No meio deste clima tão pouco acolhedor, eles finalmente entram em um ambiente mais acolhedor, um apartamento. Este está praticamente vazio, exceto por alguns objetos. Lá, o homem pede que ele tire a venda dos olhos e também todas as suas roupas. Nasubi viverá neste lugar sozinho, de maneira precária, sem roupas nem comida por tempo indefinido. Tudo isso para um reality show no qual ele é a estrela e esta é sua história sombria. O Japão é um país cuja influência na cultura popular é evidente, apresentando todo tipo de produções inovadoras que marcaram gerações. O anime, por exemplo, é todo um fenômeno social, com comunidades fantásticas que não param de crescer. Por outro lado, os reality shows e programas de competição, embora não tenham esse segmento de culto, atraem milhões de espectadores a cada transmissão, e seu sucesso é tal que muitos programas são replicados em outros países estrangeiros. Shows como O Castelo de Takeshi e Sagaman atraem até mais audiência fora do Japão do que público doméstico, provavelmente por apresentar eventos totalmente fora do comum para o espectador estrangeiro. O esforço e desgaste físico dos participantes desses programas é às vezes extremo. Por isso, apesar de seu sucesso, eles têm a má reputação de serem até cruéis. Serem golpeados com paus como uma pinhata pela própria esposa e filhos e eletrocutados por raios, amarrado a um poste metálico, atravessar uma velha ponte suspensa sobre a cratera de um vulcão, tudo isso e mais teve que suportar Homer Simpson e sua família durante sua participação em um show de concursos japoneses. Incrivelmente, Nasubi não terá um destino muito melhor. Tomoaki Hamatsu, ou Natsubi, nasce em 3 de agosto do ano de 75. Aos seus 22 anos, ele faz apresentações de comida, mas seu sonho de ser um comediante popular o leva a participar de uma misteriosa audição organizada pela Nippon TV, o canal líder em audiência no Japão atualmente. Ao chegar no local mencionado, ele encontra muitos outros jovens comediantes interessados na oportunidade. Um dos produtores do canal se apresenta a todos os presentes, que aguardam ansiosamente para saber realmente por que estão lá. Essa audição não requer nada mais que sorte, é o que o homem diz à multidão. Uma caixa secreta é introduzida na sala e imediatamente chama-se a atenção de todos. E o organizador lhes diz: a pessoa que tirar o prêmio fica com o show. Um a um, eles passam a caixa e tiram um papel dobrado. Os participantes formam um círculo e quando recebem a indicação para abrir o papel, todos o fazem ao mesmo tempo. Só pode haver um vencedor no que eles acreditam ser a oportunidade de suas vidas, e esse é o Nasubi. Emocionado, o jovem vencedor é levado para fora do prédio sem nenhuma explicação. Ele sabe que participará de algum tipo de programa, mas os detalhes são totalmente um mistério para ele. Ele não imagina que sua vida dependerá totalmente de sua sorte em algumas horas e por um longo tempo. Após sua viagem às cegas, voltando aonde estávamos, ao chegar ao seu destino, ele é recebido por um pequeno quarto chato praticamente vazio. Os únicos móveis e objetos que existem lá são uma mesa, um monte de cartões postais vazios, canetas, um telefone, um rádio, uma almofada, uma cozinha com um único queimador, um vaso sanitário, um chuveiro, ar-condicionado e um monte dos volumes mais recentes de diferentes revistas.
Natsubi olha ao redor, ainda confuso e sem receber explicações. Dizem-lhe para tirar a roupa. Isso é o produtor enquanto a câmera grava. É o que o jovem pergunta ou exclama totalmente surpreso. O que você disse? E o homem repete para ele tirar a roupa. Totalmente surpreso e confuso, ele concorda e tira a cueca. Dobra o resto de suas roupas e as deixa de lado no chão. Semi-nu, ele olha com um pouco de vergonha para o produtor e este lhe diz tudo. A expressão surpresa no rosto de Natsubi expressa o que as palavras não podem. Até minha cueca, tem certeza? Você está brincando? Isso está errado, não está? Ele diz enquanto tira a última peça de roupa que lhe resta. Para que é tudo isso? Exclama o jovem com um riso pela absurdidade de sua situação. Felizmente, ele pode usar a almofada, uma de suas poucas posses, para cobrir suas partes íntimas, mas ainda está tentando entender o que está acontecendo. Não vê? Diz o produtor. Vejo postais e revistas, responde Natsubi. Será algo sobre ganhar prêmios? Ao que o produtor pergunta, o que você gostaria de ganhar primeiro? O jovem responde sem hesitar, eu quero roupas. Ele diz que preciso conquistá-la. Sendo ele um comediante, não consegue evitar rir da ridicularidade a que é submetido. Apesar de ter uma ideia do que está acontecendo, ainda não entende o motivo. Uma pessoa pode viver apenas dos prêmios que ganha? Pergunta o produtor do programa antes de sair do apartamento e deixar o jovem completamente sozinho. Este apenas grita entre gargalhadas, incrédulo com o que acabou de acontecer. E com isso começa Susumu Denpachonen, estrelado por Natsubi. Em todo o apartamento não há um grão de comida nem um rolo de papel higiênico. Mas em todas as paredes há câmeras e Natsubi carrega um microfone em uma pequena bolsa pendurada em seu pescoço. Com exceção desses poucos objetos no quarto, tudo o que ele precisa deve ser obtido ganhando concursos e ele será libertado ao ter ganho 1 milhão de ienes em prêmios, que atualmente seriam cerca de ou quase 150 mil pesos mexicanos. Todos os domingos apresentam o programa Denpa Shonen, o segmento da vida de Natsubi, em que editam os momentos mais notáveis de sua experiência durante a semana. Sua nudez não é um problema, pois na pós-produção colocam o desenho de uma berinjela sobre suas partes íntimas. O humor negro se destaca em sua vida precária pela absurda premissa do show. Uma vida em reclusão, escrevendo cerca de 1.400 cartas por semana para poder conseguir prêmios que o ajudem a sobreviver. Em cada episódio, Natsubi acorda e cumprimenta a câmera dizendo que dia é. O resto do dia ele passa escrevendo cartas com a esperança de ganhar algum produto que chame sua atenção em concursos de diferentes revistas. Já faz 1 mês sem comida, mas ele não perde a esperança, continua se inscrevendo em todos os concursos que pode. Em 8 de fevereiro, inesperadamente batem à sua porta. Tem um pacote para ele. Emocionado como nunca, ele abre e encontra 12 embalagens de bebidas semelhantes à gelatina. Natsubi está muito feliz e agradecido e desfruta do seu tão desejado prêmio. Sem um pingo de privacidade, o jovem é visto por milhões de pessoas. Embora no primeiro dia tenha participado para ganhar um avental e cobrir seu corpo nu, infelizmente ainda não ganhou uma única peça de roupa. Da mesma forma, suas prioridades mudaram. Não para de pensar em comida, é o que mais precisa naquele momento. Dias após seu primeiro prêmio, batem novamente na porta, Natsubi abre e recebe um entregador de comida, acompanhado do delicioso aroma de comida recém-preparada, ramen e legumes refogados. Seriam 1.700 ienes no total, diz o entregador. Natsubi responde que não tem dinheiro. Ao confirmar que o jovem realmente não fez esse pedido, o homem se desculpa e sai do apartamento. Embora este tenha se sujado, deixa para trás o cheiro do que o faminto rapaz mais deseja. Numa reviravolta, batem à sua porta novamente e ele recebe um pacote bem pesado. Ele ganhou 5 quilos de arroz. Ele não consegue entender sua emoção. Finalmente, poderá se alimentar pelo menos por um tempo, mas algo está errado. Ele não tem um único recipiente para cozinhar. Depois de tentar comer arroz cru, ele decide que não é uma boa ideia. Terá que se virar para poder prepará-lo adequadamente. A embalagem vazia da gelatina para beber é de um material resistente. Então, ele tenta cozinhar o arroz ali, deixando-o ao lado do isqueiro. E, felizmente, tem sucesso. Natsubi está extasiado, pois é a sua primeira refeição em muito tempo. Ele já emagreceu bastante, mas finalmente recebe alguns nutrientes de que tanto precisa. Os prêmios continuam chegando e, a cada vez, o jovem comediante inventa danças e músicas hilárias para comemorar.
A todo momento ele mostra sua força de vontade e otimismo. Ele também expressa sua gratidão de maneira surpreendente, apesar de ter sido levado para lá sem receber nenhum detalhe do que essa nova oportunidade no mundo do entretenimento implicava. É difícil ignorar a cruel vida a que ele é submetido, mas ao mesmo tempo é comovente apreciar seu entusiasmo em continuar lutando para vencer o desafio. Natsubi celebra cada instante ao receber novos prêmios. Ele dança como se fosse um pássaro voando livre com um par de notas de 1000 ienes, aprecia a suave essência de um novo sabonete de banho e acidentalmente se embriaga com licor de laranja. Ele pedala em uma bicicleta sem poder se locomover. Em termos materiais, sua vida está quase vazia, mas em espírito seu ânimo é inigualável. O pouco que ele tem é suficiente para ele. Natsubi continua lutando para prosperar e continua melhorando em seus métodos de cozinha. Usando uma lata de licor vazia, ele consegue cozinhar arroz e massa de uma maneira mais apropriada e os come usando um par de canetas como hashis. Cada vez que leva uma garfada à boca, ele a considera uma bênção e expressa às câmeras o quanto está desfrutando com gestos que parecem bastante divertidos. Sua necessidade de alimento, pelo menos por agora, não é uma preocupação, mas Natsubi passou meses sem roupas, nu, sem conseguir ganhar uma única peça de roupa. O dia chega e a primeira peça de roupa que ele ganha é uma roupa íntima feminina usada. Não há muitos concursos para ganhar roupas íntimas masculinas. A única coisa que ele encontrou na revista foi a oportunidade de ganhar calcinhas usadas por modelos. Certamente Natsubi, em meio à sua necessidade, pensou: roupa íntima é roupa íntima. Então ele enviou várias cartas esperando ganhar. Ele está animado porque hoje, teoricamente, termina sua nudez crônica. No entanto, há um problema: elas são muito pequenas. Mais tarde, ele também ganha um par de sapatos sociais do seu tamanho. Mas não faz muito sentido usá-los dentro do apartamento, muito menos quando o resto do seu corpo está exposto. Algum tempo depois, ele recebe um par de tênis Adidas, que são pequenos para ele, e um cinto, mas nada que resolva o problema de andar nu. Além dessa necessidade de comida e roupa, o jovem se beneficiaria muito de alguma companhia, então ele recebe como prêmio um ursinho de pelúcia em forma de foca, ao qual ele chama de Vênus. Natsubi conversa constantemente com Vênus e agradece por ser seu anjo da sorte, já que os prêmios continuam chegando e alguns são muito bons. Depois ele recebe uma figura de ação que também se torna uma agradável companhia para ele. Depois de muito tempo sem comer carne, ele recebe pelo correio o corte de maior qualidade que já provou. O problema novamente é que ele não tem como cozinhar. Natsubi decide assá-la sobre o fogareiro, segurando-a com uma caneta, mas com o calor o plástico começa a dobrar e deformar. Embora tenha sido difícil, a carne é a coisa mais deliciosa que ele provou em muito tempo. Isso a julgar pela sua expressão diante da câmera. Por outro lado, no final do segundo episódio, ele recebe algo totalmente inesperado, uma enorme lagosta viva. Por um segundo você pensaria que, sendo o primeiro ser vivo com o qual ele interage dentro de seu apartamento, poderia ser um ótimo animal de estimação para o jovem solitário, mas a necessidade de se alimentar continua sendo uma prioridade e o crustáceo se torna uma deliciosa fonte de nutrientes que o talento precisa para sobreviver. As milhares de cartas que ele envia semanalmente lhe rendem muitos prêmios. Alguns o ajudam a continuar vivendo, enquanto outros são simplesmente inúteis, mas todos são bem recebidos. É triste, ao mesmo tempo, ver sua emoção ao ganhar uma televisão quando ele não tem uma antena nem cabo para assistir a um único canal. A única coisa que ele consegue ver é a estática. Um jogo de PlayStation tem acumulado poeira por um tempo, já que ele não tem o console para jogá-lo, até que ele o recebe graças a um concurso. Natsubi joga por 3 dias consecutivos, mas percebe que está perdendo muito tempo e o coloca junto com o resto de seus prêmios que não lhe são úteis. Ele precisa enviar cartas para sobreviver. A vida é dura para Natsubi. A solidão, o desconforto e o tédio o sobrecarregam todos os dias, mas mesmo assim, ele sempre se mostra animado diante da adversidade. Armar-se de coragem diante da dor e sofrimento é algo muito admirado no Japão. Provavelmente essa característica do jovem dá tanto sucesso e popularidade ao programa. É desanimador pensar que, apesar de enviar cerca de 8.000 cartas por mês, ainda falta conseguir 933.160 ienes ao terminar o mês de março. Ainda assim, você não verá um rosto mais iluminado de felicidade do que o dele ao ouvir que batem à porta ou o toque do telefone. O apartamento começa a se encher de suas coisas
E quase parece que ele vive, digamos, uma vida normal, mas ainda é impossível suprir algumas necessidades. Para avaliar seu estado de saúde, por outro lado, um médico o visita em maio, que neste momento já se passaram 5 meses desde que o programa começou e seu estilo de vida poderia ter impactado sua saúde. Surpreendentemente, Nasub está em perfeito estado, embora tenha perdido bastante peso. Suas unhas e cabelo cresceram vários centímetros e ele não tem como cortá-los, mas mais do que um risco para sua saúde é um grande incômodo. No final do mês, o arroz já se esgotou, então tristemente ele é forçado a comer comida de cachorro. É de partir o coração ver como ele sente falta e anseia pelo arroz que o sustentou até agora. Que até junho, a popularidade do programa estará nas alturas e a mídia terá descoberto a localização do apartamento. Uma madrugada, um produtor acorda Nasub, que é levado de olhos vendados para um novo apartamento. A desculpa que lhe dão é que esta nova localização mudará sua sorte, quando na verdade os produtores temem que ele descubra que o país inteiro está observando-o toda semana. Ao chegar lá, ele encontra todas as suas pertenências, exceto seu bem mais precioso, um novo saco de arroz. Como puderam esquecer o meu arroz? Como puderam? Eles não sabem o quanto isso é importante para mim, diz desesperado este personagem. Esta é uma das poucas vezes que o vemos realmente irritado, mas no final de junho ele já ganhou 550 mil ienes, mais da metade de sua meta, e em julho o programa prepara suas câmeras para transmitir simultaneamente pela internet 24 horas por dia, algo como um Big Brother, mas muito mais extremo. Para resolver o problema de sua nudez, uma equipe de 50 pessoas controla em tempo real a imagem de uma berinjela que censura seu pênis, seu pequeno pênis. Até este ponto, havia alguns céticos que acreditavam que todo o show era falso, mas a transmissão pela internet mostra o quão real é a vida de Nasub. Nos meses seguintes, ele enfrenta mais dificuldades, passando semanas sem receber um único prêmio, mas até o mês de dezembro, a meta de 1 milhão de ienes foi superada. O prêmio que o leva a superar a cifra é um saco de arroz, mas como ele não percebe que cumpriu o desafio, continua escrevendo cartas e mais cartas para participar de mais concursos. À noite, enquanto ele dorme, um produtor entra em seu apartamento e o acorda com fogos de artifício e serpentinas. Nasub não entende o que está acontecendo e o homem não responde suas perguntas. Ao deduzir que é um gesto de celebração, o jovem eventualmente entende a mensagem e celebra sua vitória. Após 1 ano vivendo com toda a sua pele exposta, finalmente tem suas roupas de volta. O ramen era um sabor que ele sentia muita falta e ele sabe melhor do que nunca. Ele também é levado a um parque de diversões e para comer churrasco coreano, sua comida favorita. Ao terminar o passeio, Nasub se encontra novamente com os olhos vendados e em um local desconhecido. Mais uma vez, ele se encontra sozinho em um apartamento, desta vez na Coreia. Seu novo objetivo é juntar dinheiro suficiente para pagar uma passagem de volta para o Japão. A meta é alcançada antes do que os produtores esperavam, então eles aumentam o valor, a passagem teria que ser de classe executiva. Mais uma vez, o objetivo é alcançado antes do esperado, agora a meta é uma passagem de primeira classe. O confinamento já durou tempo demais e seria desumano prolongá-lo ainda mais, então o jovem é levado de volta ao Japão. Em um estúdio de TV, milhares o esperam ansiosamente. Nasub entra no set com os olhos vendados e entra em um pequeno apartamento de paredes falsas construído sobre o palco. Ao ficar sozinho novamente, instintivamente, ele tira a roupa sem que ninguém o instrua e se senta à mesa. As paredes repentinamente caem para fora, revelando ao público que o aclama. O jovem vencedor ainda não entende o que está acontecendo. Uma vez que lhe explicam tudo o que aconteceu durante aquele ano e 3 meses e o sucesso que seu programa teve, finalmente ele pode desfrutar de sua vitória. Seu diário foi convertido em uma série de livros, os quais chegaram ao número 1 em vendas no Japão. Japão! Uma marca de ramen usou de fato um clipe dele, desfrutando do prato ganho em um concurso para seu comercial. Nasub ri de a emoção. Ele conseguiu. Agora só resta a ele desfrutar do que seu árduo esforço e perseverança permitiram colher. Com o passar do tempo, Nasub pode se adaptar de volta à sua vida normal, mas comentou que sente muito calor e sua excessivamente a usar roupas depois de mais de 1 ano nu. Também nos primeiros meses, ele lutou muito para ter conversas normais.
No ano de 2020, com a chegada da pandemia, ele tentou convidar as pessoas a permanecerem em suas casas e não se exporem, dando o exemplo de sua vida em isolamento. Graças a este programa, ele alcançou a fama internacional e conseguiu continuar sua carreira atuando em diferentes produções. Por outro lado, o produtor do programa, Toshio, diz que não se arrepende de ter criado este programa e tudo o que o jovem viveu. Ele já pediu desculpas a Nasub e declara que seu objetivo é produzir milagres em filme. E com Nasub, foi isso que aconteceu, uma versão da vida real do filme Truman Show. Qual foi o propósito deste experimento, afinal? No início do programa, era apresentado como uma dúvida curiosa. Uma pessoa pode sobreviver apenas com o que ganha em concursos? Mas a realidade é que o sofrimento nesse tipo de programa é extremamente popular no Japão, apesar da dureza da situação de Nasub e outros participantes de programas como este. É difícil não rir, mas também te faz sentir, digamos, empatia e pena, pois eles são apresentados como vítimas de produtores que só se importam com a audiência. Deveríamos levar em conta que somos nós, a audiência, que permitimos que isso aconteça, pois nós somos essa audiência. Fora deste dilema moral, pode-se dizer que esses programas são divertidos, ao mesmo tempo loucos e até educativos. Nasub é um exemplo de vida, ele nos mostrou do que um humano é capaz. Todos nós apreciamos surpresas. O suspense é viciante e também nos colocar nos sapatos do participante em seu sofrimento, desejando que ele tenha vitória no final do desafio. Digamos que a moral ou o aprendizado aqui é que essa luta para superar os desafios é similar à vida e o prêmio é desfrutar o resultado do nosso esforço. No vídeo de hoje vou te contar a história do crime Otaku ou Drácula, também conhecido como um caso que chocou a todos a... Japão. A fama conquistada pelo Japão como seguro foi bem merecida pelos japoneses ao longo de sua história, sendo um exemplo que talvez em países como o nosso devamos seguir. No entanto, isso não significa que não exista algum tipo de delinquência, mas conseguiu se manter em níveis suficientemente baixos em comparação com nossos países. Da mesma forma, sabe-se que eles têm um sistema social bastante ditado pelo comportamento social de um todo. O conjunto para eles é mais importante do que o indivíduo. Ou seja, qualquer pessoa que se desvia de uma certa ordem não escrita pode ser mal vista ou apontada, seja um crime ou não, quando em um lugar como este, onde a própria sociedade se encarrega de apontar aqueles que não concordam com o pensamento geral. Quando casos aberrantes como o que vou te contar hoje surgem, as notícias podem atingir ainda mais forte e quando os eventos se tornam seriados, podem fazer uma sociedade questionar e buscar apontar os culpados em busca de explicações. Tsutomu Miyazaki é esse caso, é essa exceção no Japão, uma personagem que nasceu no dia 21 de agosto de 1962 e morreu no dia 17 de junho de 2008, também conhecido como Drácula ou o assassino Otaku. Entre agosto de 88 e junho de 89, Miyazaki sequestrou e tirou a vida de 4 pequenas crianças entre 4 e 7 anos de idade. Um crime que envolveu comportamentos patológicos de um personagem de outro nível, um grau realmente doentio. Miyazaki nasceu em 21 de agosto de 1962 no distrito de Nishitama, em Tóquio, Japão, e desde sua chegada ao mundo de maneira prematura, parecia que seu destino estava marcado. Ao nascer com deformidades em suas mãos e pulsos, e tendo que mover os antebraços e queria rodar as mãos. Devido a esses movimentos e somado à aparência que suas mãos tinham, começou a receber zombarias por parte de seus colegas desde os 5 anos de idade, situação que foi aumentando conforme ele crescia. De acordo com relatos de professores e colegas, Miyazaki costumava escrever ensaios onde desejava e sonhava em levar uma vida normal,
além de sempre culpar tudo pela sua aparência, tendo uma personalidade quieta, tímida e retraída. Desde jovem, ele se isolou no mundo do mangá e do anime, tornando-se cada vez mais solitário, como aconteceu com outros personagens que te contei neste canal deste tipo. Ele demonstrou ter uma enorme inteligência, além de ser um aluno dedicado que chegava a estudar 2 horas por dia, conseguindo entrar no ensino médio com a média mais alta. Além disso, Miyazaki tinha um grande conhecimento do idioma inglês, o qual dominava quase à perfeição para a sua idade. No entanto, sua paixão pelos estudos foi diminuindo com o passar dos anos, dedicando-se cada vez mais a desenhar quadrinhos e mangás, sua outra grande paixão. Embora tenha dedicado tempo e esforço nisso, a condição com a qual havia nascido não permitia que ele melhorasse o suficiente para alcançar seu sonho, o que o deixou frustrado. Naquela época, ele já havia percebido que seu pênis era ainda menor do que o normal, causando-lhe complicações até mesmo ao urinar. Em poucas palavras, ele tinha um pênis pequeno. Quando decidiu entrar na universidade, optou pela Universidade de Meiji, uma das mais prestigiosas do país, usando o inglês como seu ponto forte. No entanto, devido à sua falta de entusiasmo com os estudos, ficou entre os últimos colocados entre os candidatos em seu exame. Conforme o círculo se fechava, acabou estudando fotografia, graduando-se como técnico em 83 e conseguindo um emprego em uma empresa de um amigo de seu pai. A família de Miyazaki não sofria por dinheiro, tinham bons recursos econômicos, por isso ele teve muitas liberdades e presentes materiais, algo do qual o jovem reclamava, dizendo que trocavam seu amor por coisas materiais e culpava sua genética por nascer dessa maneira. Ele também os culpou por nunca ouvir seus problemas, mas simplesmente ignorá-lo, algo que seus 2 irmãos mais novos também faziam. Parecia que o rejeitavam. Não sei o quanto isso é verdade, não pude investigar ou o quanto era parte do trauma que ele já carregava, mas enfim, continuamos. Sua família era bem conhecida e influente em Itsukachi. Seu pai era dono de um jornal local, então um dos presentes daquela época, em meados dos anos 80 para Miyazaki, foi um carro que por sua vez o jovem contemplava tirar a própria vida. Mas o garoto via um fio de esperança em uma única pessoa. Seu avô, que era o único que não o tratava mal, mas o ensinava sobre a vida, o instruía e se tornou um modelo a seguir para ele. Miyazaki sofria de um problema sério, um complexo de inferioridade por causa de seu pequeno pênis, e isso tornava quase impossível em sua mente se aproximar de uma garota. No entanto, ele tinha um desejo intenso por ter relações ou por estar perto de uma mulher. O jovem consumia muito pornô, inclusive hentai, que pelo que me contaram é como anime ou mangá pornô, algo que talvez por si só não parecesse tão desviado, mas seus gostos começaram a contemplar o eroguro ou guro, que é um estilo de pornô que inclui atos extremos, chegando até ao gore. Sabe-se que também começou a procurar pornografia infantil, algo que já estava totalmente doente. Outras investigações indicam que em uma ocasião tentou espiar uma de suas irmãs enquanto ela tomava banho, mas ao ser descoberto, ele a golpeou na cabeça, algo que repetiu com sua mãe quando ela pediu que ele trabalhasse mais e assistisse menos anime. No entanto, o que tem sido apontado como o ponto de não retorno em sua cabeça e vida, disse que foi a morte de seu avô, a única pessoa que o tratava como tal, como uma pessoa. Na tarde de 22 de agosto de 88, Miyazaki já havia tentado fotografar pequenas em parques quando se deparou com a pequena Mari Kono, de 4 anos de idade, enquanto dirigia. Miyazaki não pensou muito na situação e a abordou, ao que a menina, após uma breve conversa, comentou que devia estar com calor. Então, ele ofereceu para levá-la e a menina acabou aceitando.
Ele a levou para uma área florestal onde, após caminhar por um tempo, tirou a vida e as roupas dela, tirou fotos e se aproveitou do corpo. Depois se livrou dele, levando consigo as roupas da pequena, e com isso não havia mais volta. No dia 3 de outubro do mesmo ano, ele se deparou na rua agora com a pequena Masami Yoshizawa, de 7 anos de idade, a quem convenceu a entrar no carro e dar um passeio. Ele a levou para a mesma área onde cometeu seu primeiro crime, mas desta vez agiu sem demora e repetiu quase os mesmos passos que não é necessário repetir novamente e acabou ficando com as roupas. Com 2 meninas já desaparecidas, as autoridades do Japão desencadearam um grande movimento policial. Sabiam que isso não era algo comum? As meninas não tinham nenhum tipo de contato ou relação com a Yakuza, a máfia japonesa, então isso foi completamente descartado. Além disso, o fato de não encontrar corpos ou pistas os colocava em um impasse pouco usual, então eles começaram uma busca bastante ampla. A terceira vítima foi Erika Namba, uma menina de 4 anos que Miyazaki raptou à força em 12 de dezembro do mesmo ano. Naquela época, ele já era um agressor mais confiante e solto, cada vez mais arrogante, pois até mesmo havia estado ligando para os familiares de suas 2 primeiras vítimas e, em um ar de arrogância ou prepotência, enviou uma caixa com os restos incinerados de Kono para seus pais. Ele obrigou a pequena Namba a tirar a roupa em seu carro para tirar fotos dela, o que fez a menina começar a chorar e gritar de desespero, algo que quase fez com que ele fosse descoberto por um carro que passava pelo local. Depois disso, Miyazaki tirou a vida dela, amarrou o corpo pelos pés e mãos e se livrou dele na mesma floresta. Para o azar dele, a polícia desta vez encontrou os restos, então se dedicaram a inspecionar mais a fundo a área, encontrando os restos da segunda vítima. Agora, com isso, eles tinham 3 casos confirmados depois de ele ser descoberto fotografando as roupas de uma menina em 89. E Miyazaki conseguiu fugir a duras penas dos vizinhos que o perseguiram e assim desferiu outro golpe no dia 6 de junho daquele mesmo ano. Agora era Ayako Nomoto de 5 anos, mas desta vez ele iria um pouco mais longe, colocando o corpo em um porta-malas e levando-o para sua casa, onde fez o mesmo que com as anteriores e depois se disse que comeu os restos, nos 2 dias que teve o corpo. Quando o cheiro se tornou mais intenso, ele teve que se livrar do tronco em banheiros de um cemitério e a cabeça em prados. Ele ficou com as mãos das quais bebeu o sangue, mas por causa de sua paranoia, voltou para a cabeça, a qual queimou junto com o resto. No entanto, a polícia encontrou primeiro o tronco. Com 4 crimes agora perpetrados e sua necessidade doentia de se aproveitar dos corpos, ele tentou novamente outro no dia 23 de julho de 89. Enquanto dirigia por Hachioji, ele observou 2 irmãs brincando e tentou convencê-las a serem fotografadas. Mas a mais velha fugiu em busca de seu pai. Naquele dia, Miyazaki cometeu 2 graves erros. Primeiro, ele ficou para tirar a roupa e fotografar a mais nova. Depois, quando tentava isso, o pai chegou ao local e confrontou o criminoso, quem, apesar de ser empurrado, conseguiu fugir, mas sem seu carro. Por algum motivo, ele voltou horas depois em busca de seu carro, que seria o segundo erro, onde policiais o emboscaram e capturaram por tentar um ato indecente. Qual seria a surpresa de todos quando ele se declarou culpado dos 4 crimes e, embora estudos mostrassem que sofria de transtornos de personalidade múltipla e esquizofrenia extrema, os psiquiatras garantiram que ele tinha plena consciência da gravidade de seus atos, então foi julgado e considerado culpado. Após se tornarem conhecidos os gostos de Miyazaki, ele foi chamado de otaku, e foi um golpe muito duro para todas aquelas pessoas que gostavam de assistir ou ler algum desenho animado, manga ou anime relacionado a isso. Então a sociedade começou a procurar nesses meios artísticos
os culpados por tais atos e houve muitas acusações também. Finalmente, o julgamento de Miyazaki começou em 30 de março de 1990. Falando muitas vezes sem sentido, este homem culpou suas ações a Hachiman, um alter ego que, segundo Miyazaki, o obrigou a tirar a vida. Passou um tempo durante o julgamento desenhando Ratman em forma de caricatura e o pai de Miyazaki se recusou a pagar a defesa. Por outro lado, acabou tirando a própria vida em 94. O julgamento de 7 anos focou no estado mental de Miyazaki no momento dos crimes, pois, de acordo com a lei japonesa, pessoas com deficiências mentais não estão sujeitas a punições e têm direito a sentenças reduzidas. No entanto, o Tribunal de Distrito de Tóquio o julgou consciente da magnitude e das consequências de seus crimes e, portanto, como responsável. Então ele foi condenado à morte no dia 14 de abril de 97 e seu sentença foi confirmada no dia 28 de junho de 2001. Quando faltavam alguns minutos para o fim do turno de Carita, ela avisou a sua irmã que não iria jantar, pois um cliente do bar a havia convidado para sair e ela achou uma ótima ideia. O que sua família jamais chegou a pensar é que aquela ligação seria a última vez que ouviriam a voz da jovem de apenas 21 anos. Horas depois, ela foi internada em coma no hospital com chances mínimas de sobrevivência. Seu acompanhante, um homem de descendência asiática, com chances muito mínimas. Seu acompanhante, um homem de descendência asiática que se chamava Akira Nishida, afirmava que a garota havia sofrido uma intoxicação devido a frutos do mar mal preparados. Mas tudo era uma mentira total. O autor do crime, na verdade, era um milionário abusador em série que havia usado seu charme para intoxicar a jovem e poder satisfazer suas perversões sádicas com total liberdade. Apenas 2 semanas depois, Carita faleceu sem voltar a abrir os olhos. E pior ainda, sem poder contar o que realmente aconteceu naquele dia. Por sua parte, as autoridades japonesas acreditaram na sua versão da história. Por isso, nunca investigaram este caso mais a fundo. Por trás dessa morte estava Yoyovara, um rico despreocupado com a vida que usava seu tempo livre para intoxicar mulheres aleatoriamente e depois se aproveitar delas enquanto se escondia com uma máscara preta e gravava tudo em vídeo. Suspeita-se que ele se aproveitou de aproximadamente mais de 400 mulheres ao longo de sua carreira criminosa, matando 2 delas no processo. Obara, nascido sob o nome de Kim Sung-jong em 10 de agosto do ano de 52 na cidade de Osaka, vinha de uma família orgulhosamente coreana e humilde, algo que no fundo o envergonhava e ele nunca comentava com ninguém. De fato, sabe-se que Yoji fazia tudo o que podia para esconder suas origens de todas as pessoas que conhecia. Por exemplo, submeter-se a uma cirurgia nos olhos para evitar que estes parecessem redondos e aparentar ser de origem japonesa. Isso, apesar de ter lhe dado muitas inseguranças desde jovem, o motivou a fazer uma mudança em sua vida ainda mais a pai. Em um golpe de sorte graças ao seu vício em jogos a pai, em um golpe de sorte graças ao seu vício em jogos a acumular uma grande fortuna e acabar por estar encarregado de algumas máquinas de pôquer em um cassino administrado por empresários. Aquela mina de ouro, originada quase de um dia para o outro, representou um antes e um depois sem lugar a dúvida. Imediatamente, a família recebeu um status social e econômico tão privilegiado que facilitou a elitista etapa estudantil de seu filho. De acordo com vários testemunhos, Obara havia sido educado com mão firme para ser o melhor em qualquer coisa que fizesse, frequentou as escolas mais prestigiosas do Japão e obteve notas muito boas em sua jornada pelas instituições educacionais. Ao chegar aos estudos superiores, entrou em Direito e Ciências Políticas em uma excelente universidade de Tóquio e se formou com honras. Falava um inglês perfeito, complementando o que já fazia falta. Em sua educação, passou um bom tempo vivendo nos Estados Unidos e na Suécia. Quanto à sua aparência, parecia um jovem amigável e simpático.
Além disso, ele tinha uma família que o incentivava a progredir diariamente. Anos depois, já um pouco mais velho, começou a dispor de fundos que lhe proporcionaram uma vida extravagante e com confortos muito acima da média. Com o dinheiro que tinha, adquiriu numerosos apartamentos e uma frota de carros com um valor monetário que ascendia até os 2 milhões de dólares. Entre seus veículos podiam ser encontrados vários Ferraris, Rolls-Royce e até um Maserati. Acredita-se que para a época do início dos anos 90, sua fortuna consistia em mais de 45 milhões de dólares. Seguindo o caminho de seu pai, ao investir em propriedades e saber gerir o dinheiro, o jovem havia demonstrado que sua habilidade para os negócios era inata. O inconveniente foi que sua sorte não seria eterna. Apenas 3 anos depois, uma terrível queda econômica se fez presente e o levou a perder grande parte de sua querida riqueza. Como resultado disso, ele se viu na necessidade de lavar dinheiro de grupos perigosos e, para ser mais específico, da máfia, para continuar seu caminho por vias erradas a fim de manter seu status. Obar estava convencido de que seu vasto capital lhe abria as portas para tudo o que sempre desejou, especialmente as mulheres ocidentais, as quais considerava como o protótipo do que uma mulher deveria ser. De acordo com alguns depoimentos de seus amigos, o jovem tinha complexos por sua altura, então recorria a sapatos com plataformas internas para parecer que media mais de 1,60 m. Foi durante esses anos que uma nova atividade se tornou seu principal passatempo em seu tempo livre: frequentar bares onde as recepcionistas eram jovens e belas vindas do Ocidente. Um dos seus lugares preferidos, dos que se tem conhecimento, era um bar localizado na zona de Roppongi, uma área perigosa de Tóquio. O que ele mais gostava era que à noite o bairro ganhava uma vida totalmente diferente e se misturavam estrangeiros, bêbados, modelos russas, delinquentes e até banqueiros ricos. Sob aqueles cartazes coloridos e panorâmicos de neon, a realidade era diferente. Todos buscavam diversão sem ter medo das repercussões legais. Esta era a oportunidade perfeita de Obara para se saciar sem muita vigilância. Enquanto uma vida relaxada e com objetos materiais poderia trazer felicidade para muitos, ele estava buscando algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Seu lado obscuro e perverso exigia ser atendido da mesma maneira que sua necessidade de se destacar aos olhos das pessoas. Ninguém poderia imaginar que, embora este jovem bem-sucedido com um futuro brilhante parecesse ter tudo, dentro dele estava se formando um demônio assassino com fome de sangue. Yogi, que sempre seguia o mesmo modus operandi para chamar a atenção das mulheres, nunca estava satisfeito. A primeira coisa que ele fazia era entrar no local e pedir uma cerveja. Depois se sentava e, ao ver sua presa, fazia uso de sua rica posição econômica e as convidava para jantar e tomar uma taça de vinho em seu luxuoso apartamento. Quando chegavam, ele as fazia se sentir seguras, mas ao servir-lhes uma taça de vinho, colocava um poderoso sedativo e simplesmente esperava que adormecessem. Uma vez totalmente indefesas, ele as arrastava para o seu quarto, colocava uma máscara preta e iniciava suas práticas sádicas enquanto gravava tudo em sua câmera de vídeo. O empresário, depois de horas de perversão ao que ele chamava de diversão, sentava-se num canto para reviver o que tinha feito graças às câmeras e quando finalmente acordavam, referindo-me às vítimas, ele explicava que elas haviam desmaiado por causa do álcool e as incentivava a voltar para casa, prometendo que as ligaria depois. Mas no momento em que cruzavam a porta principal, ele lhes entregava um maço de notas. Essa era a sua maneira de bem silenciá-las caso viessem a ter alguma lembrança do que havia acontecido. Especula-se que, em uma década, este monstro mascarado chegou a abusar de cerca de 400 mulheres, todas e cada uma delas filmadas até o menor detalhe. No entanto, entre todas essas pobres vítimas, houve 2 que tiveram o azar lamentável de perder a vida nas mãos de seu agressor. Estamos falando de Carita Ridgway e Lucy Blackman, ambas com apenas 21 anos. Essas 2 mulheres foram suas vítimas mais importantes, pois se tornaram um escândalo mundial uma vez que a verdade foi revelada.
Comecemos com Lucy Jane Blackman, que nasceu no 1º de setembro do ano de 78 em Kent, isso na Grã-Bretanha. Sabe-se que quando terminou o colégio e começou sua vida adulta, começou a trabalhar como comissária de bordo para a companhia aérea British Airways. Aos seus 21 anos, junto com sua amiga Louise Phillips, tomaram a decisão de sair para explorar o mundo e se divertir. A ideia principal era ganhar um pouco de dinheiro para pagar algumas dívidas e poder se dar ao luxo de viver um tempo no exterior. Em poucos meses, se realizou e chegaram a Tóquio, no Japão, com um visto turístico por 90 dias no ano 2000. Depois de conhecer um pouco a cidade, Lucy conseguiu um trabalho como garçonete no bar da discoteca Casa Branca, um local noturno com clientela, em sua imensa maioria, composta por homens. Não demorou muito para que uma garota loira, atraente, alta e jovem se destacasse imediatamente no meio de tantos homens e, infelizmente, um deles foi Jojo Vara. Na noite de sábado, 1º de julho do ano 2000, depois de algumas horas servindo bebidas e conversando com os proprietários, Lucy ligou para sua amiga e disse que sairia com um cara que havia conhecido no bar. Depois simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Na manhã seguinte, Louise Phillips recebeu uma ligação desconhecida feita por um homem que não se identificou. Com uma voz distorcida, este sujeito misterioso disse a ele que sua amiga havia se juntado a uma seita religiosa e que não queria ser contatada nem por seus familiares, nem por ele. Então, eles deveriam parar de procurá-la. Obviamente, sua amiga alarmada usou seu telefone para ligar para a família de Blackman na Grã-Bretanha. Sophie, irmã de Lucy, ao saber do ocorrido, viajou de avião para o Japão, chegando no dia 4 de julho. Quando foram juntas à delegacia para fazer uma denúncia e tentar encontrar uma resposta, explicaram do que ela trabalhava, a jovem desaparecida e como ela estava vestida naquela noite. Suas declarações foram, como você pode imaginar, automaticamente descartadas com a desculpa esfarrapada das autoridades de que esse tipo de mulher tinha o costume de ir de férias para lugares turísticos como Tailândia ou Bali com algum desconhecido sem dar explicações. As recepcionistas ou anfitriãs caucasianas de bares no Japão eram diretamente consideradas como garotas fáceis ou garotas da noite, daquelas que vendem carícias, que se aproveitavam de seus clientes e tiravam dinheiro deles, quando, na verdade, neste caso, era totalmente o oposto. O pai de Lucy, Tim Blackman, um homem especializado em desenvolvimento imobiliário, também viajou para a cidade do Sol Nascente para agir e não ficar de braços cruzados diante do suposto sequestro de sua filha. Aproveitou a oportunidade que o secretário de Relações Exteriores britânico Robin Cook estava passeando por Tóquio na companhia do primeiro-ministro inglês e, sem pensar, se aproximou para contar seu problema. Quase da noite para o dia, o tema escalou. E no momento em que o primeiro-ministro Tony Blair, em meio à visita oficial, comentou o problema com seu homólogo japonês Yoshiro Mori, todos os alarmes e alertas foram disparados diante do desaparecimento de Lucy Blackman. O caso chegou aos meios de comunicação e todas as redes de televisão relataram a crônica do misterioso desaparecimento de uma jovem inglesa que havia sido vítima da poderosa Tóquio moderna. Já no dia 21 de julho, as autoridades japonesas e a embaixada inglesa se reuniram com a família para discutir sobre o plano de ação e as medidas que iriam tomar na busca. E para o 1º de agosto, após uma incansável exploração e centenas de oficiais em seus postos, uma carta chegou à polícia. Era de alguém que dizia ser Lucy. A mensagem dizia o seguinte: deixem-me em paz, estou fazendo o que quero. Ninguém, obviamente, levou a sério a missiva e apenas continuaram reforçando a busca. Como resultado desta carta, 3 mulheres estrangeiras se aproximaram das autoridades para revelar que haviam vivido uma circunstância muito estranha depois de terem estado com um rico empresário da região. No início, acreditavam que se tratava de um caso totalmente diferente, mas ao ouvir suas anedotas, começaram a ver os fios e como se conectavam. As vítimas contaram que acordaram muito doentes e com muitas dores na cama de um homem que conheceram em um bar. E o mais importante, que não se lembravam de nada do que havia ocorrido na noite anterior. Mas embora estivessem um pouco, digamos, mais perto, isso não foi suficiente para pegar o culpado. Não, pelo menos até que aprofundaram mais na investigação,
Os detetives, ao lerem vários relatórios antigos, descobriram um tal de Nishida, um sujeito estranho que havia pago as despesas hospitalares de uma recepcionista que trabalha em um bar. O nome da afetada era Carita Ridgway. Esta jovem mulher de origem australiana havia perdido a vida de uma maneira misteriosa no ano de 92, ou seja, mais de 8 anos atrás. Só foi necessário revisar as faturas, no caso Ridgway, para encontrar o culpado. O tal Nishida não era outro senão o poderoso empresário Jojo. Então, com o olhar fixo neste sujeito, imediatamente pediram uma ordem para revistar sua residência. Lá encontraram montanhas e montanhas de evidências que o posicionaram como o abusador de centenas de mulheres. Quando começaram a investigar sua conduta criminosa, perceberam que, para facilitar seu ato perverso, o excêntrico milionário e viciado em substâncias ilícitas tinha um suprimento de sedativos e também substâncias ilegais por toda a sua casa. Além disso, ele tinha uma obsessão doentia por mulheres brancas e ocidentais, as quais ele via como objetos que simplesmente alimentavam seu status social e serviam como troféus. Em sua casa foram recuperados mais de 300 vídeos, nos quais eram retratados os horrendos maus tratos e abusos às suas vítimas. Vale ressaltar que não eram apenas mulheres ocidentais, mas também garotas asiáticas. Também foi localizado um extenso repertório de diários, nos quais ele guardava anotações e as doses que aplicava nas mulheres. Foi em uma dessas folhas íntimas que apareceu o nome da jovem australiana Carita Ridgway, e ao lado deste, algumas palavras aterrorizantes, muito clorofórmio. Com isso, a polícia conseguiu relacionar com evidência sólida o envolvimento de Obara com sua primeira vítima fatal. Agora, Carita Simone Ridgway, deixe-me explicar sobre ela, nasceu em 3 de março de 1970 em Perth, Austrália. Aos 21 anos, ela sonhava em viajar pelo mundo, então deixou Clovelly para ir ao Japão em dezembro de 91. Ao chegar em Tóquio, ela reencontrou sua irmã mais velha, Samantha, que havia viajado para essa cidade para começar uma nova vida com seu namorado japonês. Para cobrir suas despesas, conseguiu um emprego no bar do Clube Ayakoji, um local importante e exclusivo, localizado em uma área de Tóquio repleta de boutiques de luxo e restaurantes requintados. O que se sabe desses lugares é que os ricos empresários eram os principais clientes e só frequentavam o local pelo exotismo, entre aspas, de ter garçonetes estrangeiras. As mulheres se comportavam como gueixas modernas, acendiam os cigarros dos homens, conversavam, serviam as bebidas e até em algumas ocasiões dançavam como entretenimento. No entanto, as leis policiais do país proibiam que os homens tocassem ou assediassem as empregadas dentro do bar. No pouco tempo que Carito trabalhou lá, ela não teve nenhum encontro com clientes, mas pouco antes da meia-noite de sexta-feira, 14 de fevereiro do ano de 92, muitos dos visitantes do local aceitaram o convite do Sr. Obara para jantar perto dali no restaurante coreano Yakiniku. Entre o grupo estava Carita, e o que aconteceu nas próximas 48 horas é um mistério total. Quando sua irmã, Samantha, voltou para a casa que compartilhavam depois de passar um fim de semana com o namorado, outro colega de apartamento disse que uma pessoa havia ligado e deixado uma estranha mensagem sobre Carita. Aparentemente, um homem usando um distorcedor de voz ligou para anunciar que a jovem tinha ido passar o fim de semana com alguns amigos e que eles não deveriam se preocupar. Depois de 2 dias, na manhã de segunda-feira, eles ainda não tinham notícias de Carita. Sua irmã, obviamente, ficou seriamente preocupada. Só que ela não precisou fazer nada para encontrá-la, porque às 9 da manhã o telefone tocou. Era um médico do hospital de Hideshima. E este médico disse que tinham internada uma mulher que poderia ser sua parente. O que havia acontecido era que ela estava sendo tratada por um severo envenenamento por frutos do mar. Ao chegar ao local, informaram-lhe que um homem mais velho chamado Akira Nishida havia sido o bom samaritano que havia levado sua irmã para a emergência. Mas, infelizmente, em apenas alguns dias, a jovem entrou em um profundo coma e sua pele se tornou de um tom amarelo brilhante. Estranhamente, aquele homem que se chamava Nishida repetia sua história com muita insistência. Segundo ele, Carita havia se intoxicado comendo frutos do mar
e quando a viu passar mal, chamou seu médico pessoal e este sugeriu que deveriam levá-la para a emergência. Apesar de a família Ridgway não acreditar em uma única palavra do que este homem dizia, eles não puderam fazer muito. Quando tentaram alertar as autoridades, estas não lhes deram atenção alguma, não fizeram nenhum esforço para tentar questionar ou prender o suposto suspeito. Carita, que ainda lutava entre a vida e a morte no sábado, 29 de fevereiro do ano de 92, 3 dias antes de completar 22 anos, infelizmente perderia a vida. Mas o incrível aqui é que aquele homem continuava a assediar a família. Antes que os pais da jovem deixassem o Japão, ele conseguiu convencê-los a ter um breve encontro para contar a sua versão dos fatos. Annette Foster e Nigel e Ridgway o receberam com um pouco de estranheza, mas ao mesmo tempo ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Nishida fez uma referência à Yakuza, ou seja, ao Sindicato do Crime Organizado do Japão. A máfia mais poderosa se encarregaria das despesas funerárias, já que isso era o mínimo que podiam fazer pela jovem. Os pais, totalmente devastados, saíram do país sem nenhuma resposta, mas 8 anos depois, saberiam que haviam estado falando com o mesmo abusador e assassino de sua filha. Teriam que passar muitas mais vítimas até que o assassino voltasse a errar e o desaparecimento de Lucy Plagman colocasse as autoridades no radar e em seu rastro. Em outubro do ano 2000, Ovara seria oficialmente acusado de intoxicar, aproveitar-se e tirar a vida de Lucy Blackman. Também foi acusado de abusar de outras 8 mulheres e pela morte de Carita Ridgway. Ao mesmo tempo em que toda a verdade vinha à luz, ainda havia um mistério a ser resolvido. Onde estava o corpo de Lucy? Finalmente, 9 de fevereiro do ano 2001, seria localizado. Estava em uma área que aparentemente as autoridades já haviam investigado, mas, digamos, por algum motivo, nunca o encontraram até aquela data. E o arrepiante é que estava em Kanagawa, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Tóquio, ou seja, a apenas algumas centenas de metros do apartamento branco radiante e impecável, entre aspas, de Yoyobara. O corpo estava dentro de uma caverna à beira-mar. Lá estava um túmulo artificial com todos os seus restos. Yoi, a única coisa que pôde declarar sobre isso foi que de fato deu a ela uma bebida com uma substância, mas que ele não era o responsável pela morte desta mulher. Obviamente ninguém acreditou nele e o julgamento começou no dia 4 de julho do ano 2001. Em todo momento, Barr evitou o olhar dos familiares de suas vítimas e, em vez disso, manteve-se concentrado, olhando para frente como se não fosse o culpado de crimes tão horríveis. No dia 24 de abril de 2007, ele foi condenado à prisão perpétua por todas as acusações, exceto pelo assassinato de Lucy Blackman. Isso porque não havia provas suficientes para condená-lo. Incrivelmente, ele manteve sua inocência o tempo todo e alegou que as vítimas eram viciadas em certas substâncias e que haviam acordado com ele a troca de intimidade por dinheiro. Não se sabe se, devido à sua fortuna, ele conseguiu escapar da pena, pois no Japão está estipulado que para os culpados de homicídio, a pena máxima seja a pena de morte. Toda essa dor levou-o a se concentrar em tentar recuperar sua estabilidade emocional e em não dar mais protagonismo ao criminoso. Não me resta nada para sentir, Azilbar. Esgotamos nossas emoções. Não resta nada para sentir. Isso foi o que disse e garantiu o pai de Lucy, completamente abatido, em uma entrevista anos após o ocorrido. Lembre-se que neste canal são postados vídeos às segundas, quartas, sextas e domingos. E também lembre-se que já estão disponíveis os documentários podcasts dos ex-presidiários.